Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Mês de novembro é um mês muito especial que nós dedicamos às almas das pessoas que faleceram. Todos nós temos pessoas conhecidas, pessoas amadas, que nós temos saudades, que não estão mais entre nós. Alguns têm os pais, irmãos, existem pessoas que têm filhos, pessoas muito próximas, que não estão mais entre nós. O que nós podemos fazer por estas pessoas? Como que nós podemos lidar com a saudade? Nós que somos católicos, como que nós compreendemos a morte? Nós que somos católicos, o que nós pensamos da vida eterna? Qual que é a resposta da Igreja Católica para essa realidade que todos nós um dia vamos passar? Existe algo que a Igreja ensina, que é algo belíssimo. Durante muito tempo foi causa de confusão, por algumas pessoas terem vivido de forma incorreta, por exageros, mas principalmente por falta de uma compreensão correta. Algo chamado indulgências. Indulgência. Vamos refletir um pouco sobre as indulgências. O que é uma indulgência? Primeiro o padre faz uma pergunta para vocês. Nós somos pecadores, falhamos, erramos. Como São Paulo, muitas vezes nós sabemos o que é certo, nós queremos fazer o que é certo, mas nós não conseguimos, nós erramos. Imagine você com os seus pecados, com as suas falhas, e de repente você vai e faz uma ótima confissão. Procura o padre e deita tudo para fora. Coloca tudo para fora. Faz uma ótima confissão. O padre vai lá, dá penitência, reza um Pai Nosso, 10 Ave Marias, lê um capítulo da Bíblia, o padre vai lá, dá penitência. Você cumpriu a penitência como o padre pediu. E aí passa algumas horas, alguns minutos, você falece. Você vai para o céu, sim ou não? A maioria das pessoas vão pensar assim: padre, eu tinha pecado. Eu fiz uma ótima confissão, confessei tudo, o padre deu a absolvição correta, eu cumpri a penitência, não tem mais pecado nenhum, eu vou para o céu? Deixa o padre explicar. A resposta é: possivelmente nós não vamos para o céu. Então eu não vou confessar, padre, aí fica pior ainda, aí é que não vai mesmo. O que o padre está querendo dizer? Quando nós pecamos, acontecem duas coisas em nós. Existe a culpa e existe a pena. Duas palavras. Quando nós pecamos, existe em nós a culpa e a pena. O que é a culpa? A nossa amizade com Deus, ela é danificada. A nossa amizade com Deus, ela é arranhada, ela é machucada, ela enfraquece. Quando acontece um pecado mortal, a amizade, a nossa aliança, a nossa união com Deus, ela quebra. O que a confissão vai fazer? A confissão, ela vai apagar, ela vai restabelecer aquilo que havia sido causado pela culpa. A culpa, ela está perdoada. Eu não tenho mais nenhuma culpa, eu não tenho mais nenhuma dívida diante de Deus. Aquilo que eu fiz de errado, aquilo que eu falei, já foi desculpado. A culpa foi apagada. Mas as consequências do pecado, ela continua, ou elas continuam dentro de nós. Por exemplo, uma pessoa que cometeu um furto, uma pessoa que tem o costume de roubar, ela se arrependeu, ela confessou, mas dentro do coração dela continua o desejo de roubar. Uma pessoa, por exemplo, que blasfema, usa o nome de Deus em vão, ela se arrependeu, mas no coração dela tem aquela
consequência daquele pecado. Existe uma mancha que ainda ficou no coração daquela pessoa. Não é a culpa, é a consequência, é a pena. Por exemplo, uma pessoa que vive no adultério. Existem pessoas que vivem no adultério, infelizmente. Uma pessoa que vive no adultério não pode comungar. Uma pessoa, de repente, ela vive no adultério e ela vem e diz assim: padre, perdão, padre, eu traí minha esposa. Ou ao contrário: padre, eu traí o meu marido, estou arrependido. O pecado foi perdoado, mas dentro do coração dela continua a malícia, dentro do coração dela continua o desejo de cometer novamente. E essa consequência do pecado, ela precisa ser curada. Essa consequência do pecado que ficou dentro de cada um de nós, ela precisa ser transformada, ela precisa ser limpa. E aí que entra a indulgência. O que é a confissão? A confissão é o perdão da culpa. O que é a indulgência? É a purificação da pena, da consequência que o pecado deixou dentro de cada um de nós. Essa é a teoria. O padre vai por outro caminho, depois nós voltamos para amarrarmos tudo aí bem amarrado. Para nós que somos católicos, a maioria de vocês, praticamente todos, estão sempre participando das formações, das catequeses. O que o padre vai dizer agora é assunto claro, imagino que para todos. Quando nós falamos da igreja, claro que nós não falamos do templo. Nós temos a igreja com algumas pessoas, junto com o padre, nós fizemos o evangelho para as crianças, que vai sair agora vai ser publicado daqui a alguns dias, vai começar a ser vendido daqui a alguns dias, e no mês de janeiro, as crianças, os pais, os familiares, aqueles que estão em Macau, aqueles que nos acompanham agora em Portugal, em países de língua portuguesa, vão poder rezar e meditar com os filhos, a Léxio Divina, texto do Evangelho, depois tem uma meditação, depois tem a oração, tem a ação. E quando nós escrevíamos e revisávamos o texto, nós tínhamos algumas dificuldades com alguns termos. Por exemplo, o termo igreja. Igreja é com I maiúsculo ou I minúsculo. Igreja, templo, parede como essa, é com I minúsculo. Igreja, instituição, a Igreja Católica como instituição, é com I maiúsculo. Quando nós falamos em igreja com I maiúsculo, nós estamos falando em pessoas. A igreja não é formada por paredes, igreja com I grande. Ela não é formada por paredes, ela é formada por pessoas. E a igreja, ela está em 3 estados diferentes. Alguns gostam de usar o termo nível. A palavra estado é melhor. Nós temos 3 estados diferentes. A igreja está na terra. A igreja está na terra, nós somos a igreja da terra, que nós chamamos de igreja terrena, que nós chamamos de igreja militante, a igreja que trabalha, a igreja que luta, a igreja que sofre, a igreja que cai, que levanta. Somos a igreja militante, a igreja terrena. A igreja também está no purgatório. O que é o purgatório? Purgatório significa um estado daqueles que faleceram e já estão salvos. Já estão salvos, mas eles ainda não estão com Deus. Depois da nossa morte, só existem 2 possibilidades. Ou nós somos salvos, ou nós somos condenados. Ou nós viveremos para sempre com Deus, ou nós viveremos para sempre sem Deus. Agora, a salvação, ela pode acontecer de 2 formas diferentes. A salvação pode acontecer plenamente, imediatamente após a nossa morte. Esse é o céu. Mas o céu é um estado de perfeição. Aqueles que têm algo que ainda precisa ser purificado, algo, e aqui entra as consequências do pecado, algo que não foi tão bem feito, alguma mágoa, os pecadinhos de estimação. Essas pessoas, elas vão ser salvas, porque elas não merecem ir para o purgatório, não merecem ir para o inferno. Elas vão ser salvas, mas elas vão precisar se purificar. Esse estado de purificação depois da morte nós chamamos de purgatório. Os santos da igreja dizem que do purgatório só existe uma porta de saída para o céu. No inferno não tem porta nenhuma de saída,
O céu não tem porta nenhuma de saída. Quem está nesse estado vai ficar para sempre. Mas o purgatório é aquele que está salvo. O purgatório, eu gosto dessa expressão. O purgatório é um já e um ainda não. É um já por quê? Porque a pessoa está salva. É um ainda não porque ela não está na plenitude de Deus ainda. Então a igreja também está no purgatório. Aqueles que estão no purgatório fazem parte da igreja. Aqueles que estão no purgatório são católicos. Aqueles que estão no purgatório já estão salvos. Mas eles não estão plenamente com Deus. Padre, eu já ouvi várias vezes dizendo fogo do purgatório. Padre, o que significa o fogo do purgatório? Claro que é algo simbólico. O purgatório não é um lugar onde as pessoas pisam. Depois que a gente morre, o corpo fica enterrado. A alma continua viva. Então, o que significa o fogo? Depois da nossa morte, aqueles que estão no purgatório são purificados pelo amor e pela ação de Deus. E nós dizemos fogo porque dói. A pessoa, ela quer estar com Deus, ela acredita em Deus, ela já sabe que ela está salva, mas ela não está ainda totalmente com Deus. Então, o que é o fogo do purgatório? É essa purificação que vai acontecer depois da morte para aqueles que já estão salvos, mas não estão ainda com Deus. Quem está no purgatório é parte da igreja. Nós chamamos de igreja padecente. E nós temos também o céu. O céu nós chamamos de igreja triunfante. É aqueles que já estão plenamente com Deus. A igreja ela é triunfante, ela é padecente e a igreja ela é militante. A igreja militante que está na terra, ela pode oferecer, ela pode dar para quem está no purgatório e ela pode receber da igreja triunfante, daqueles que já estão no céu. A igreja padecente, por sua vez, aqueles que estão no purgatório, eles podem receber da igreja triunfante, que está no céu, eles podem receber da igreja que está na terra, que é a igreja militante, e eles não podem oferecer para ninguém. E a igreja que está na terra, a igreja que está no céu, ela só pode oferecer. Ela oferece para quem está no purgatório, ela oferece para quem está na terra. Então vocês percebem, durante a missa, no credo, no creio, tem uma expressão que todo católico deveria saber. Daqui a pouco o padre vai terminar aqui, o padre tem outro compromisso, mas eu estou vendo quem está aqui presente, depois vou fazer essa pergunta. Ninguém vai ficar com medo do padre. Já estou até preparando para a prova. Imagina uma prova que você já sabe a pergunta que vai cair na prova. Então já prepara que encontrou o padre vai perguntar. O que significa comunhão dos santos? Já ouviram essa expressão? Nós não dizemos em cada missa? Creio na comunhão dos santos. Nós não dizemos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso? Sem dúvida. E lá no final do credo, nós dizemos, creio na comunhão dos santos. O que é a comunhão dos santos? Eu creio que entre esses três estados da igreja, do céu, do purgatório e da terra, existe comunicação. É como se fossem vasos que tivessem tubos que ligam um estado ao outro. Nós estamos ligados ao céu, nós estamos ligados ao purgatório. O purgatório está ligado ao céu, o purgatório está ligado na terra. Esses três estados da igreja, com I maiúsculo, eles se comunicam. Se eles se comunicam, veja, isso daqui é lindo. Um protestante não acredita nisso. Um evangélico, e aqui muitos chamam de cristãos, eles não acreditam nisso. Por que eles não acreditam nisso? A visão de vida depois da morte de um católico e de um protestante é totalmente diferente. O protestante, ele acredita que você morre, o corpo apodrece, nós também acreditamos nisso, e a alma fica dormindo. Acabou, morre, a alma fica dormindo. Um dia Jesus vai voltar pela segunda vez, na sua segunda vinda, e aí os corpos vão ressurgir e as almas vão acordar. A minha pergunta para quem pensa dessa forma é: se as almas continuam dormindo depois da vinda de Jesus, o que mudou com a vida de Jesus? O que mudou com a ressurreição de Jesus? Mas não mudou nada. Jesus não é o Salvador? As pessoas dormiam antes da vinda de Jesus e chamavam este estado de Sheol. Sheol era o estado daqueles que ficavam dormindo. Mas já veio Jesus, Jesus desceu na mansão dos mortos, Jesus ressuscitou depois do terceiro dia, Jesus falou para o bom ladrão: hoje mesmo você estará comigo no paraíso.
Então, para os protestantes, igreja é só aqui na terra, porque para eles quem está no céu é o Pai, o Filho, o Espírito Santo e os anjos. Não tem ninguém no céu, está todo mundo dormindo, está todo mundo dormindo. É muito negativo, é uma visão muito pessimista, e nem bíblica é, porque a Bíblia diz em Apocalipse que aqueles mártires que alvejaram a sua veste com o sangue do Cordeiro, que derramaram o seu sangue por amor a Cristo, eles glorificam a Deus no céu e eles intercedem por aqueles que estão na terra. Apocalipse capítulo 5, 6. A palavra de Deus diz que eles estão vivos, os mártires que derramaram o sangue por Cristo. Então os protestantes acreditam que morreu, dorme. Então não tem igreja no céu, não tem no purgatório, é só aqui na terra. E aí um dia Jesus volta e todo mundo vai acordar. Mas para nós que somos católicos, não. No mesmo instante que nós morremos, nós não vamos ficar dormindo. A nossa vida ela vai receber um estado diferente, um estado de salvação ou de condenação. E aqueles que são salvos, eles estão com Deus, ou imediatamente no céu, ou vão passar pela purificação do purgatório. Alguém poderia dizer assim: padre, reza pela conversão do meu irmão que já faleceu. Depois da morte não tem mais como a pessoa se converter, não tem como mudar de vida mais depois da morte. Por quê, padre? Eu lembro uma vez um amigo de seminário, ele dizia assim: olha, lá na minha paróquia, no interior de São Paulo, lá na minha paróquia o povo estava fazendo uma novena, e uma novena com muita fé e com muita piedade. Sério? Novena para quem? Eu era seminarista ainda. Uma novena para o demônio, para Satanás se converter. E o povo rezava: Satanás vai se converter, e ele se convertendo o mundo vai ser diferente, vai acabar o mal no mundo. Satanás não tem como se converter, porque ele já teve uma visão plena de Deus, e a visão e a decisão dos anjos foi para sempre. O demônio não pode se converter, a decisão foi para sempre. É a mesma coisa uma pessoa que já faleceu. No momento que ela falece, ela conhece toda a verdade, e aí não tem como mais ela mudar de opinião. É ali que é feito a decisão final, é ali que é tudo colocado às claras, é ali que o futuro da pessoa é definido. Então, o período na terra é o período da conversão, e depois que nós morremos, nosso futuro, ele estará definido, a nossa eternidade estará definida no mesmo instante que nós morremos. Padre, se existem vasos comunicantes, se existem como se fossem tubos que comunicam o céu, o purgatório e a terra, o que eu posso fazer pelas pessoas que já faleceram? Quem está no purgatório não pode fazer mais nada por si. Quem está no céu não precisa mais fazer nada, porque já está no céu. Quem está no inferno não pode fazer mais nada, porque já está condenado. Tem pessoas que perguntam assim, pergunta difícil. Na verdade é uma pergunta que não é tão difícil, mas talvez a resposta não convença muitos. As pessoas perguntam assim: padre, como que eu sei? Eu quero rezar pelo meu pai, pela minha mãe, mas e se já está no céu, vai perder a oração? Vai, de certa forma vai perder, não vai precisar. E se está no inferno, padre, a oração não vai servir? Não vai. A oração só serve para quem está no purgatório. O que nós podemos fazer por aqueles que estão no purgatório? Rezar, oferecer obras de caridade. E a igreja ensina oferecer indulgência. O que é indulgência? A igreja, isso daqui é belíssimo. A igreja ela tem um tesouro espiritual. Imagina uma cesta que você vai colocando um monte de fruta, depois fica uma cesta enorme. Os méritos dos santos, os méritos de Nossa Senhora, os frutos daquilo que São Francisco de Assis fez. Tem muita coisa bonita que a igreja tem. E depois Jesus falou para Pedro que você ligar na terra é ligado no céu. Então a igreja, o Papa, presta atenção que vocês vão entender. A igreja, o Papa diz assim, o Papa diz: eu, por ser sucessor de Pedro, tenho autoridade de distribuir esses bens espirituais. Então o que é uma indulgência? A indulgência é a distribuição de um bem espiritual. Um monte de pessoas me dão frutas, eu tenho lá gaveta de frutas lá. Eu vejo uma pessoa: opa, eu quero te dar um kiwi.
quero te dar uma fruta do dragão, quero te dar um abacate, então eu distribuo porque eu tenho. O que a igreja faz com as indulgências? Ela tem o tesouro dos méritos dos santos. Então ela escolhe alguns momentos no ano, ela escolhe algumas circunstâncias específicas e vai distribuindo esses tesouros espirituais. O que a indulgência vai fazer? A indulgência perdoa a culpa do pecado? Não. Se confessou, se arrependeu, está perdoado, senão vai carregar a culpa do pecado. A indulgência vai purificar aquela consequência, aquela pena que existe dentro da pessoa, aquele mal-estar, aquela consequência daquele pecado. A indulgência vai limpando, vai purificando, até a pessoa ficar no estado original. Padre, quem que pode receber indulgências? Veja, por exemplo, aqui nós temos o José. Eu não posso oferecer indulgências para outra pessoa viva que não seja para mim mesmo. Eu não posso oferecer indulgência para o José. Lá existe o Horácio, que é o meu avô que faleceu, eu posso oferecer por ele. Nós podemos oferecer indulgência por nós mesmos ou por alguém que já faleceu. É assim que a igreja define a indulgência. Então nós vamos fazer algumas obras, nós vamos seguir algumas coisas que a igreja pede, e a igreja vai dar estes bens espirituais, a igreja vai dar esses tesouros espirituais que ela tem para um benefício específico que nós desejamos. O mês de novembro é o mês mais rico, é o mês mais fácil de nós conseguirmos indulgências. A igreja ensina que de 1º a 8 de novembro nós podemos lucrar, receber uma indulgência por dia. Aqueles que cumprirem aquilo que a igreja ensina poderão oferecer indulgência plenária, indulgência parcial, indulgência plenária. A parcial vai purificar, vai perdoar, não é perdão, porque perdão já recebeu ou não recebeu. A indulgência não perdoa nada, ela purifica a consequência do pecado. Então, você pode oferecer indulgência por 8 pessoas diferentes se você cumprir aquilo que a igreja ensina. De 1º a 8 de novembro, agora não é um ano de pandemia, o ano passado e o ano retrasado a igreja dizia que esses 8 dias podiam ser escolhidos em qualquer dia do mês de novembro. Eu quero o dia 1º, dia 12, dia 15, dia 14, dia 18, dia 21, aí podia ser distribuído em 8 datas diferentes durante o mês. Agora não tem pandemia, não pode. Então, de 1 a 8 de dezembro, nós podemos oferecer indulgência para 8 pessoas diferentes. O que é preciso? Primeiramente, nós precisamos estar em estado de graça. Tem que estar em estado de graça, é preciso se confessar. Padre, eu preciso confessar 8 dias? Preciso confessar todos os dias? Não. Se você fez uma boa confissão hoje, não voltou a pecar, essa confissão já valeu para os 8 dias. Se você confessou no dia 31, não voltou a pecar, valeu por todos os dias. Quem confessou no dia 1º e não voltou a pecar, e aqui nem pecado venial. Pecado venial pode ser perdoado na missa, no ato penitencial. E não voltou a pecar, essa penitência, essa confissão valeu para os 8 dias. Então você vai se confessar. Quem não pecou pode ser uma confissão só, não precisa confessar os 8 dias. E aí depois você vai precisar receber a comunhão. Tem que receber a comunhão, tem que receber a Eucaristia, os 8 dias, ou os dias que você quer oferecer a indulgência. Então você vai confessar, escolher um dia para confessar, você vai receber a Eucaristia, você vai visitar o cemitério, e lá no cemitério você vai rezar pelas intenções do Papa. Vai rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e o Creio. Quem quiser rezar o rosário, o terço, melhor ainda, mas é pelo menos isso. E aí você vai dizer, essa indulgência eu quero oferecer para o meu pai, depois outro dia pela minha mãe, depois pelo meu avô, depois pela minha avó. É mágica? Não, não é mágica. A igreja tem esse poder, por quê? Porque os bens que os santos fizeram são guardados nesse depósito espiritual que a igreja possui.
E ela tem autoridade, ela pode distribuir da forma que ela quer. E o Papa diz, eu quero, a igreja vai distribuir neste mês de novembro, desta forma. Então nós podemos escolher 8 dias, ou pode fazer os 8 dias, ou escolher só 1, 2, 3, cada um escolhe, pode cumprir isso. Tem também a indulgência do dia 2 de novembro, e essa é muito mais tranquila. Essa não precisa ir no cemitério. Então a indulgência do dia 2 de novembro, você também precisa estar em estado de graça. Vai fazer uma boa confissão, vai receber a comunhão, em uma capela ou em uma igreja, vai rezar pelo Papa. Pai Nosso, Ave Maria, e reza o creio. Fez uma boa confissão no dia 2 mesmo, antes do dia 2, fazer a confissão antes de comungar. Fez uma boa confissão, veio, participou da missa, aí depois lá na Sé, ou aqui na igreja de São Domingos, reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, e o creio e diz assim, eu quero que essa indulgência seja oferecida para o meu pai, seja oferecida para a minha mãe. Presta atenção, se essa pessoa está no purgatório, ela vai imediatamente para o céu. Se você cumpriu aquilo que foi pedido e está em estado de graça, essa pessoa ela vai diretamente para o céu. Padre, que mágica que é essa? Não é mágica, é o poder e os méritos dos santos que é administrado pela igreja. A pessoa foi me dando fruta, eu tenho um monte de fruta em casa, posso distribuir. A igreja tem os méritos dos santos. São Francisco de Assis, ele amava tanto a natureza que ele morreu cego. Madre Teresa de Calcutá, ela beijava as feridas dos doentes. Santo Antônio, ele era incansável, pregava o evangelho, que ele se acabou, se consumiu. O que essas pessoas fizeram? Ficou perdido? Não, o que essas pessoas fizeram são méritos que Deus, ele permite que a igreja ofereça para quem a igreja quiser. E a igreja diz para cada um que somos nós, que somos católicos, eu quero partilhar esses méritos de Nossa Senhora, de Santo Antônio, de São José, de Madre Teresa de Calcutá, de Padre Pio. A igreja diz, eu quero partilhar com você. Eu quero partilhar com você esses méritos. A igreja, o Papa, a igreja diz, eu quero dar para você, ofereça para quem você quiser. Claro, uma pessoa que não está em fé não vai entender isso que o padre está dizendo. Mas é racional, existe uma lógica, a teologia é uma ciência, é um saber metodologicamente proposto e sistematicamente adquirido. A teologia é uma ciência, ciência não é só algo empírico que eu toco. Ciência é um saber que pode ser avaliado, que pode ser apresentado de forma sistemática. A teologia é uma ciência, então isso daqui é parte da teologia católica. Na igreja protestante tem indulgência ou não? Não, não tem. Porque a igreja protestante é a igreja com I minúsculo. É uma igreja fundada por homens. Então ela não tem essa autoridade da igreja de Cristo. Ela não tem esses bens espirituais que Cristo deixa para a sua igreja e que somente o sucessor de Pedro, que é o Papa, tem autoridade para distribuir. Quem quiser, depois aqueles que estão aqui em casa, quem nos acompanha em casa, se for preciso, depois ouça outra vez, medite, se prepare bem, faça a maneira que você quiser para você se organizar bem e não perca a oportunidade. Mês de novembro, mês de nós lucrarmos indulgências, oferecemos para as pessoas que nós amamos e já faleceram. Apenas mais uma observação. Essas indulgências do mês de novembro podem ser oferecidas apenas pelos falecidos. Não posso oferecer para mim mesmo. Tem outras indulgências durante o ano que pode ser oferecido para a gente mesmo. Essa de novembro, apenas pelas pessoas que nós amamos e já faleceram. Para nos ajudar, a nossa comunidade de língua portuguesa da Catedral da Sé irá organizar 11 dias de oração pelos falecidos no cemitério de São Miguel. Então, do dia 1 até o dia 11, todos os dias nós teremos um horário de oração lá no cemitério. Sábado e domingo, às 3h30 da tarde. E depois os outros dias da semana, sempre às 10h30 da manhã. Domingo, sábado, domingo. Domingo, 3h30 da tarde. Os outros dias de semana, 10h30. E lá no último dia, só no último dia um pouquinho mais cedo, às 10h15.
Depois, maiores informações, nós temos um cartaz lá na entrada da igreja. Aqueles que nos acompanham de outros locais, aqueles que não são aqui de Macau, procure a sua paróquia, se organize e não deixe de receber esta graça que a igreja fundada por Jesus possui. Agradeçamos a Deus por algo tão lindo, tão profundo como as indulgências e começamos desde já a rezar pelas pessoas que amamos, que faleceram. Confiemos essas pessoas a Nossa Senhora, nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Cantemos o tão sublime sacramento. Vós sois o pão que desceu do céu para dar a vida ao mundo. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Rezemos pelas intenções do Santo Padre o Papa, pelo nosso Bispo diocesano e por todo o clero. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoamos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezemos, o Padre diz, e todos podem responder juntos. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito o seu santo nome. Bendito o seu santo nome. Bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito o nome de Jesus. Bendito o nome de Jesus. Bendito o seu sacratíssimo coração. Bendito o seu sacratíssimo coração. Bendito o seu preciosíssimo sangue. Bendito o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito o Espírito Santo Paráclito. Bendito o Espírito Santo Paráclito. Bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita a sua gloriosa Assunção. Bendita a sua gloriosa Assunção. Bendito o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito São José, seu castíssimo esposo. Bendito São José, seu castíssimo esposo. Bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos.
Amém.